Olá, bem-vindos a mais uma edição do Diário Talks. Eu sou Salomão Boaventura, sou repórter de cultura e hoje converso com Leandro Aveiro, que é diretor de teatro da Companhia Livre Produções. E vamos falar sobre a importância do teatro como um instrumento de transformação social. Leandro, bem-vindo ao Diário Talks. É uma alegria receber você aqui nos estúdios do Diário da Região. Eu que agradeço pela oportunidade. O Diário da Região faz parte da vida da Livre Produções, né? Há 18 anos publicando reportagens, matérias sobre as nossas apresentações, de eventos que a gente participa aqui na cidade e na região, agenda cultural e coluna social também. E antes, né? Antes de eu ter a Livre Produções, eu fiz parte de outras companhias, então tenho reportagens também de espetáculos que eu participei, e já participei de reportagem da época da novela Próxima Vítima, Quem Era o Assassino, da novela sobre pessoas que têm de 30 a 40 anos e moram na casa dos pais. Então, assim, geralmente quero agradecer pela procura, né, pelo interesse da minha pessoa para poder participar dessas reportagens paralelo ao teatro, né, à cultura. Maravilha, Leandro. E como que é a sua história com o teatro? Como Leandro Aveiro chegou ao teatro? Quem conquistou quem aí? Então, eu me mudei para cá em 91, né? Eu sou de São Caetano do Sul, ABC, e lá tem a Fundação das Artes, que é uma fundação muito conhecida. Alguns atores que trabalharam na Globo, Lília Cabral, Fábio Assunção, se formaram ali. E meu sonho era fazer teatro desde criança. Sempre fui noveleiro, né? Sou até hoje. E aí tivemos que nos mudar para cá. Meus pais vieram, obviamente eu tinha que vir, e aí eu comecei a pesquisar escolas de teatro em Rio Preto e um amigo me indicou a escola Persona do Walter Máximo. Então comecei com o Walter, né? Fiz o nível 1, nível 2. Depois ele me convidou para fazer parte da companhia Vírus da Arte, aí eu fiz com ele 4 espetáculos. E ganhei meu primeiro prêmio de melhor ator com o espetáculo Bruxas de Salem, com a direção do Walter. Fiz Vem Buscar-me Que Ainda Sou Teu, de Um Conto de Fadas, e o último foi o Alto da Comparecida. E depois participei de outras companhias. Em 2006, resolvi, né? Eu sempre trabalhando com outras companhias, eu não ficava só na atuação. Eu ligava procurando e marcando pauta nos teatros, eu ligava nos jornais, no Diário da Região, para mandar release de reportagem. Aí eu falei, olha, eu acho que eu não... A minha inquietude não fica só na parte de atuar, né? Então preciso montar uma companhia. Aí eu, junto com o Anderson News, que é o meu sócio fundador e o ator da companhia, né? Nós criamos a Livre, então agora em 2024 comemoramos 18 anos. Então conta um pouco mais da história da Livre Produções, das principais peças que vocês já produziram no começo da carreira, as pedras do caminho. Sim, éramos desconhecidos, né? E aí eu fiz um curso de Nelson Rodrigues, que a Secretaria de Cultura aqui de Rio Preto ofereceu, e já me apaixonei pela obra do Nelson, polêmico, mas assim, muito incisivo, né, nas questões que ele trata. E aí nós criamos um espetáculo chamado As Noivas, que era uma junção de 3 contos de Nelson Rodrigues, que tinha ali a história de casamento, de vestido de noiva. E aí procuramos a Silvânia Noivas, né, que infelizmente ela nos deixou há alguns anos aí, foi acometida pela Covid, e não éramos ninguém, né? Tipo assim, a companhia estava sendo criada naquele momento, e pedimos o patrocínio de vestidos de noiva para o espetáculo, e aí ela fez a doação de vestidos lá da loja dela, mais o terno dos personagens masculinos. Então nossa primeira criação foi As Noivas, em 2006, participamos de festivais em Rio Preto, Penápolis, Catanduva, pegamos alguns prêmios legais. Em Penápolis eles criaram um prêmio de diretor revelação para mim, que era um prêmio que não estava ali na lista, mas eles gostaram bastante da peça, e como era a minha primeira direção, aí tivemos prêmio, indicação de ator, atriz, figurino, cenário, segundo melhor espetáculo de júri popular em um outro festival. Então assim, já começamos com tudo. Depois veio o álbum de família, também de Nelson Rodrigues, A Cartomante, de Machado de Assis, e infantil Branca de Neve é o nosso primeiro trabalho, né, desde 2008. Depois veio Veludinho. Veludinho é de um livro da autora Marta Panunzio, de Uberlândia. Ela esteve no FIT em Rio Preto, nós nos conhecemos, ela me deu o livro de presente, gostei, li em pouquíssimo tempo, e já com a negociação da editora do livro conseguimos montar. E o ano passado agora nós estivemos em Uberlândia, que é onde ela mora, através de uma produtora local lá muito legal, e fizemos 2 dias lá com 5 sessões. Então é um espetáculo muito importante pra gente, porque é uma adaptação minha de um livro premiado na década de 70, que fala sobre o cuidado com os animais, né? O desarmamento infantil. E aí na minha adaptação eu resgato cantigas de roda, brincadeira antiga.
Opa, que maravilha. E de alguns anos para cá, a Livre Produções está focando em peças com uma temática mais voltada para o social, para combater problemas que acabam acontecendo e afetando crianças, adolescentes. Como surgiu essa ideia? Como que está sendo para a Livre Produções essas peças? Há 10 anos atrás, nós fomos procurados por uma empresa que atende algumas cidades da região para montar um espetáculo sobre a campanha 18 de maio, Faça Bonito, que é a campanha contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E o Anderson escreveu um roteiro chamado Diga Não, que são pequenas cenas seguidas de situações que não acontecem porque a criança ou adolescente se lembra de alguém da família alertando, como, por exemplo, não fale que você está sozinho em casa, não abra a porta para ninguém. E aí eles acabam que lembrando disso e acaba que não acontece. Um tempo depois, a Patrícia Padilla, né, como eu falei, ela é atriz da nossa companhia e também psicóloga e neuropsicóloga. Ela acabou de fazer uma pós, né, de neuropsicologia. Então, depois desse texto, quem assumiu toda essa parte da escrita é ela. E aí nós viemos com outro espetáculo chamado A Culpa Não É Sua, que são de duas irmãs, uma pequena e outra adolescente, um aliciador e a mãe que precisa trabalhar, então ela não fica em casa. E coincidentemente, esse aliciador, ele conversa com uma pelas redes sociais, que é adolescente, e ele passa na frente da casa e aborda a irmã menor, a criança que está brincando lá com uma boneca e tudo mais. Até que acontece aí algo inesperado, que a irmã mais velha vê e acaba contando para a mãe, ele chama a polícia e esse aliciador é preso, né? E temos um outro espetáculo chamado Papel Amassado, que a gente vai ainda um pouco mais nesse tema delicado, porque a gente sabe que, infelizmente, muitos desses abusos acontecem com pessoas da própria família. Então, nessa história, é uma criança passando para a adolescência que há muito tempo atrás sofreu algum tipo de abuso com o avô. Esse avô ficou fora há muito tempo e ele liga falando que vai voltar a morar lá. E essa criança começa a escrever cartas, só que ela não tem coragem, ela vai amassando e jogando pelo quarto. Até que um dia a mãe chega, vê o avô correndo atrás da menina, percebe alguma coisa, e aí ela vai e procura e vê que nessas cartas, né, por isso do título Papel Amassado, a menina contava ali, e aí a mesma coisa, ele acaba sendo preso e tudo mais. Então nós começamos, na verdade, com esses temas de campanhas de prevenção com o tema exploração sexual de crianças e adolescentes. Depois vieram os outros. Legal. Hoje, quantas peças a companhia já tem focado nesse tema? Vocês estão com peças apenas nesse tema ultimamente? Não, nós trabalhamos com 3 linhas de frente. Teatro infantil para toda a família, onde é apresentado em resorts aqui de Olímpia, Barretos, também de outras cidades. A gente apresenta bastante em escola, fazemos projeto escola, participamos de feiras literárias na região, shoppings e demais lugares. Hoje, contando assim, Branca de Neve, que eu falei que foi o primeiro, Veludinho, As Travessuras de Chapeuzinho Vermelho no combate ao mosquito dengoso, que infelizmente a gente está aí novamente no início do ano com bastante casos de dengue, estou fechando em algumas cidades. Aí temos uma Rapunzel muito diferente, o Lobo Consciente com o Meio Ambiente, a Lagarta, Cantarolar, vai me fugir algum da memória, mas aproximadamente 10 espetáculos para criança, voltado para criança, mas que acaba toda a família curtindo, porque se está na escola, o professor, o diretor, o coordenador precisa acompanhar. Se está no teatro, vai com o pai e com a mãe. Então a gente sempre cria uma história que não fica só voltado naquela faixa de idade, que agrade a todos, né? E a gente gosta de trabalhar muito com a modernidade. Por exemplo, a Chapeuzinho, ela tem um tablet. Então ela recebe uma mensagem da mãe dela para ela tomar cuidado na floresta com o lobo. E aí ela fala, mamãe, até logo que na floresta não pega Wi-Fi. Então a gente gosta de trabalhar com essa coisa mais da modernidade, o pessoal ri bastante. Que bacana, que bacana. E aí a nossa segunda linha de trabalho, que é os espetáculos de temas de campanha. Nós temos 3 espetáculos voltados para o tema da campanha 18 de maio, 2 voltados para os idosos. Sapato Velho fala sobre os maus tratos com os idosos e, aproveitando a melhor idade, fala como viver bem na melhor idade. Depois nós temos um espetáculo sobre as drogas, um espetáculo sobre o feminicídio e a violência contra a mulher. Tá me fugindo, mas eu vou lembrar. E temos um espetáculo sobre o bullying e o suicídio que a gente tem trabalhado também nas escolas. E temos dois textos prontos que ainda não estreamos, que é um sobre o trabalho infantil e um outro sobre o tema do suicídio. Tem a terceira linha? E a terceira linha, nós trabalhamos com o Teatro CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho nas empresas. Então a gente atende aí algumas empresas da região e de Rio Preto, entrando com a parte lúdica,
sobre uso correto dos EPIs, a atenção no trabalho, principalmente quando se trabalha com maquinário, maquinário com uma certa periculosidade de acidente. E a gente costuma falar também que as empresas pedem muito sobre a pessoa ter uma vida, na vida pessoal, recorrentemente fazer exames, cuidar da saúde, boa alimentação, fazer um exercício físico, porque isso acaba atrelando no ambiente de trabalho, né? Então, uma pessoa saudável na sua vida pessoal, ela acaba tendo um maior rendimento na empresa, porque quando acontece um acidente, não é só a pessoa ali que foi acidentado, eu falo assim, que se afeta, né? Afeta toda a equipe de trabalho, o pessoal do setor, a própria empresa, o próprio familiar. Então a gente trabalha com essa linha na comédia, mas não deixando de passar com uma certa seriedade sobre os cuidados que deve se ter num trabalho, numa empresa, né? Principalmente quando se trabalha com maquinário, com altura e tudo mais. Legal, e são sempre roteiros com uma mensagem. Isso. Com uma história concreta e que vai agregar algo para o público. Isso. A gente trabalha também um pouco sob encomenda, né? Então as empresas, na verdade, eu sempre peço eu mando o nosso roteiro base e eles falam, eu quero que acrescenta isso. Isso não precisa falar, que já foi falado ano passado na palestra que veio. Então a gente sempre se adapta de acordo com a necessidade do cliente naquele momento. Mas o principal é isso, né? Atenção no ambiente de trabalho. Hoje com o celular, nós fizemos um trabalho que era uma empresa que trabalha com eletrificação. E aí eles falaram pra gente que o funcionário em cima do poste mandava uma selfie pra namorada, mandava uma mensagem pra mãe. Então isso é muito perigoso, né? Embora ele esteja lá em cima, esteja todo paramentado, com equipamentos de segurança, mas pode acontecer alguma coisa. E aí nós fizemos um poste, né? Um poste fictício de cenário, e fizemos a cena com um lado cômico, mas não deixando de mostrar a seriedade disso, né? Uma outra ocasião que teve foi de um sindicato. Eles pediram para colocar um funcionário que perdesse o braço. Então nós fizemos todo o aparato de colocar o braço para trás, uma camisa larga, e quando nós chegamos no dia para fazer esse CIPAT, tinham 3 senhores com o braço amputado. E aí nós chegamos na contratante e falamos. Ela falou, eu nem terminei de falar, ela falou assim, não precisa mudar nada. Faça do jeito que você nos apresentou, porque essa é a nossa realidade e eles precisam ver que por um descuido, na maioria das vezes, acaba acontecendo. Então assim, a cada trabalho a gente é surpreendido com um desafio. Uma outra empresa pediu que acontecesse simultaneamente uma simulação de um ataque epilético na área administrativa e um acidente de trabalho com um corte, né, no braço de um prestador de serviço que foi arrumar uma máquina. Nós fizemos isso aqui em Mirassol e daqui eles indicaram a gente para Arujá, lá em São Paulo, para fazer também. Então, na hora exata, a atriz da nossa companhia simulou um ataque epilético muito real, que até eu acreditei que ela estava tendo mesmo, e aí ninguém sabia de nada, a não ser o pessoal ali da CIPAT, da CIP, e aí o pessoal saiu para fora, e porque o que eles queriam? Testar, porque eles fazem um treinamento de primeiros socorros. Inclusive, o pessoal do SAMU já estava sabendo que era uma simulação, então ligaram falando, vem aqui uma viatura, mas não foram porque já sabia que se tratava de um teatro, para saber como é que eles se portariam, porque uma coisa é o treinamento e outra coisa é acontecer real, né? E aí no final, quando falar, eles são atores, o pessoal já, eu vou bater, não sei o quê, porque fica aquela coisa, né? Vocês foram muito, muito verdadeiros, a gente achou que realmente era... E a gente fica inseguro, né? Porque até acontecer, até acabar o último minuto, ok... Ai meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa errada? Será que eles vão perceber? Então o trabalho com teatro, de uma maneira geral, é um trabalho assim que a gente é movido a percepções, a desafios, né? Então a gente é desafiado e na maioria das vezes a gente consegue cumprir, tanto que de uma empresa é indicado para outra e chamam a gente no ano seguinte. A gente tem aí, graças a Deus, prefeituras que chamam a gente todo ano, e escolas, então isso é muito legal. A gente acredita que está no caminho certo, né? Oh, maravilha. Leandro, você está falando de apresentações em escolas, a pedido de prefeituras. Pensando nessa linha de trabalho dessas peças que visam essa prevenção de problemas como drogas, assédio, bullying, como é o feedback que vocês recebem? Legal. A gente costuma apresentar, falando de espaço, né? O teatro convencional é uma maravilha. É confortável para o público, para a gente, tem uma iluminação, dá um enriquecimento no trabalho, mas nem sempre a gente tem essa ferramenta em mãos. Então as nossas peças são criadas para que a gente possa apresentar em espaços alternativos. Pátios escolares, salões de clubes, salões paroquiais, praças. Apresentamos bastante em praça e é bem legal, porque o público vai chegando, vai curtindo, vai ficando. Próprio espaço de shopping, né? E tudo mais.
Geralmente a gente sempre tem um feedback de que tantas pessoas vieram nos procurar, falando de CRAS, CREAS, pessoal do Conselho Tutelar. A gente teve um caso atípico, nós tivemos um caso atípico agora, o ano passado, em uma cidade aqui da região, que eu sempre, nessas peças, eu estou mais na parte técnica, né? Então eu faço a operação do som, fico ali na direção e dando suporte. Então eu consigo observar melhor o público. E tinha chegado uma senhora que ela estava com uma tala no braço. Mas a gente nem imagina o que possa ser. E aí, durante a apresentação, eu vi que ela conversou com uma das coordenadoras do CRAS e eu vi ela saindo. E não as vi mais. No final, eu perguntei e aí me falaram. Ela começou a assistir o espetáculo, sei lá, uns 15 minutos de peça, se encorajou e foram denunciar o agressor. Então, isso pra gente, claro que são temas que a gente gostaria que não existisse para que a gente não pudesse trabalhar com eles. Mas como existe, há 10 anos atrás, eu, Anderson, Patrícia, que estamos mais nessa parte da escrita, da direção e da concepção, e mais os atores, nós falamos assim, por que não usar a nossa arte, o nosso trabalho, o nosso dom, né? Para que a gente possa, pelo menos, tentar fazer com que as pessoas se encorajem. Então, geralmente é isso que acontece. Os espetáculos da campanha Faça Bonito, a gente consegue perceber as crianças conversando entre si durante a apresentação. Algumas ficam mais sérias, outras chegam a chorar. Esse espetáculo chamado Não Se Cale, que fala sobre o bullying e o suicídio, algumas meninas depois vêm abraçar a Brenda. A Brenda é a personagem principal, que ela sofre o bullying dos demais colegas de sala de aula, e aí no final ela comete suicídio. Tudo muito lúdico, mas triste, né? A gente não passa o que acontece, mas no final ela vem com um texto que deu a entender que ela já não está mais nesse plano. Então, assim, é de uma sensibilidade muito grande, de uma parte, de um apuro artístico, assim, que tem que ter, né? A gente tem que pesquisar sobre o que a gente vai falar, assistir vídeos para saber de histórias reais, para meio que se apegar naquilo. O espetáculo sobre as drogas, por exemplo, que nós estreamos o ano passado, também. Um espetáculo forte porque é uma menina que conhece um rapaz e o rapaz começa a apresentar para ela o mundo das drogas. Então começa com a droga mais tranquila, que acho que nenhuma é tranquila, mas assim, existe esse ranking, né? A média e a pesada. E aí no final ela tem uma overdose, ela não morre, mas ela fica com sequelas. E aí o texto da mãe no final, ela entra com a filha com a cadeira de rodas, ela fala assim, hoje eu estou aqui com a minha filha, mas nem todas as mães têm a mesma sorte. Só que a filha ficou com sequelas e o cara dá no pé. Liga pedindo ajuda, né? Dos bombeiros e tal, do pessoal do SAMU na história, mas ele não fica, entendeu? Para acompanhar. E ainda pega coisas que tinha ali. Tira o anel dela, tira o dinheiro. Então a gente sabe que também é uma coisa difícil. Então sempre a gente procura fazer uma história de uma maneira que toque o público. Tem, assim, o seu lado da comédia, precisa ter, porque também senão fica uma coisa muito pesada. Sapato Velho, né? Que é o nosso espetáculo que fala sobre um idoso, que ele mora com a família, e aí a família está separando coisas velhas para levar para um asilo, e ele, como ele está num outro cômodo da casa, ele entende que é ele que vai ser levado para o asilo, e ele entra em desespero. Aí ele liga para um amigo, posso passar um tempo aí? Eu trabalhei em 2 empregos a vida inteira para cuidar. E quando ele está saindo com a mala, a família, eu vou, onde você vai? Pro asilo que eu não vou, pensa que eu não vi vocês falando que eu já tô velho, que eu não vou durar até o Natal. E na verdade eles estavam falando de um sapato velho, dentre outros ali. Por isso o título, a gente sempre pensa num título que seja chamativo e que tenha a ver com a história, em que em algum momento ali ele é citado, né? Então é aquilo, a gente trabalha com a comédia, mas tem que ter o drama, né? Um pouquinho ali do drama para que as pessoas se conscientizem e ajudem, né? Ajudem o próximo. O próprio trabalho da violência contra a mulher. Há muito tempo, né, existia aquela frase em briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje tem campanhas publicitárias e aliás tem uma lei agora, né? Se a mulher não faz a denúncia, um vizinho, um parente, qualquer pessoa pode fazer por ela, né? Isso é ótimo. E nessas peças do público idoso, como você falou de Sapato Velho, também tem uma com os velhinhos mais animados, né? Isso. Aproveitando a melhor idade. Aproveitando a melhor idade, são 3 idosos que se encontram numa praça. E aí o seu Luiz é um ranzinza, não acredita em nada, não aceita a modernidade, não quer nem saber de celular. A dona Madalena é à frente do seu tempo, participa de bingo, viagens, faz academia. E a dona Cecília é aquela mais romântica, que ela fica ali no meio entre os dois, não sabe para que lado vai. Então é uma história bem legal também que fala disso, como se viver bem na melhor idade. E no final o seu Luiz acaba meio que
que, não, tudo bem, vou tentar lá ver se eu consigo me adaptar ao celular e tal, porque são coisas que vêm para ajudar, né? E aí fala bastante de automedicação, porque infelizmente a maioria das pessoas acaba, tô com uma dor de cabeça, vou tomar um remédio. Então eles falam que realmente é legal procurar um médico, é legal saber o que é legal fazer exames. Então a gente sempre tenta e consegue trazer boas informações, né, para que as pessoas tentem viver da melhor forma possível, assim, bem. Legal. E quando leva essas peças para grupos de terceira idade ou grupos melhor idade, Sim. São várias nomenclaturas Sim. por aí, como é a resposta desses grupos nas cidades da região e aqui em Rio Preto? Nós tivemos também uma cidade recentemente que nós fizemos no asilo, então é bem legal, porque é uma coisa diferente para eles, né, que tem ali a rotina diária de exercício, fisioterapia e tal. Então levar um teatro, levar um cantor é diferente. Eles parece que a gente faz parte da família deles. Tem essa identificação com os personagens? Sim, a gente passa um tempo lá, né? A gente passa um tempo, um período. Nosso trabalho é o chegar, o montar, o conhecer o local, apresentar e o pós-apresentação. As fotos, o bate-papo. Então a gente tem, não é o tempo da apresentação em si, é o antes, o durante e o depois. E aí tem as senhorinhas que mesmo estando ali no asilo, elas se arrumam mais. Então tá com um colarzinho de pérola, tá com um batonzinho. Então se identificam mais com a Dona Madalena. Tem os senhorzinhos que vão mais pro lado do seu Luiz e tem as senhorinhas que vão mais pro lado da Dona Cecília, que são os personagens. Então, assim, citando espetáculo infantil, Veludinho, a gente tem uma personagem que é uma bailarina, o Edu é o menino que sai à caça escondido dos pais, o Fábio é o irmão inteligente. Então, assim, no final da apresentação a gente vê que todos querem cumprimentar, mas cada núcleo ali de criança vai no personagem que mais se identifica, né? Nesse aí, o ator fica no personagem ainda para interagir com o público? Sim, ou sim, é o personagem que está interagindo, não é o ator? É o personagem até o final. O público foi embora, fechou a cortina ou não tem cortina, aí sim, digamos assim, desmonta o personagem, né? Mas a gente tem que ficar, né? Porque fica no improviso ali com o público. No improviso, porque é o que o público compra, né? Nós temos também um trabalho de um casal de clowns, Tangoloco e Bafafá, que a gente trabalha bastante nos trabalhos de CIPAT, nas empresas e algumas intervenções, que também, assim, a criançada, os adultos, eles gostam bastante, que é o Anderson e a Rose Chicória que fazem esse personagem. E é isso, então a gente trabalha, agora esse final de semana estaremos no Plaza, fazendo a matinê das crianças lá, sábado, domingo, segunda e terça. A gente tem, assim, a gente trabalha com o teatro, mas também com a parte de intervenção, que é algo mais assim, não tem um roteiro a seguir, mas que dá ali para dar uma animada, uma incrementada no evento. Então, para quem tem vontade de seguir essa carreira artística, de seguir pro teatro, é algo que vale a pena, é compensador para essa missão de ver, é uma missão cumprida quando você tem esses feedbacks do público nesse tipo de espetáculo? Sim, é muito legal quando a gente tem, claro que nem sempre acontece às vezes a gente fazer uma apresentação, já aconteceu, acredito que acontece com todo tipo de artista, com músico, com artista plástico, às vezes aquele dia não rolou como a gente gostaria. O espaço, o clima, falhou alguma coisa na parte do som, enfim, acaba acontecendo, mas graças a Deus, assim, nossa maioria das vezes sempre é bom. Não pode deixar a peteca cair, a gente tem que fazer até o final. Se tiver 10 pessoas na plateia, ou se tiver 1000, temos que fazer da mesma forma, e é isso que a gente faz. Mas é muito gratificante. O retorno, os aplausos, tem espetáculo que a gente é aplaudido em cena aberta, né? Que é tipo, o espetáculo não acabou, o pessoal gosta muito daquela parte e acaba aplaudindo. A gente tem algumas peças que as crianças participam. O Lobo Consciente com o Meio Ambiente, 4 crianças, ou 8, dependendo da quantidade, ajuda o lobo na separação do lixo. Rapunzel cuidando do meio ambiente, as crianças ajudam o príncipe a separar o lixo seco do lixo úmido. E na Branca de Neve nós temos 7 crianças que são convidadas para participarem fazendo os 7 anões. Então isso também faz um diferencial. Elas participam ali, a família que está ali tira uma foto e tal, e estarem no palco. Mas a Lagarta também mas aí não estão no palco, mas eu falo assim, os atores conversam diretamente, é o falar que quebra a quarta parede. Quebra a quarta parede. A maioria dos espetáculos infantis a gente precisa ter esse cuidado de eles se sentirem dentro da história, né? Então é assim, então é isso. Todas as linhas de trabalho que a gente faz é sempre muito gratificante, a gente tem um retorno assim muito legal. Muito legal mesmo. Eu tenho na companhia a Clarice, que ela é artista plástica, então algumas coisas de cenário e adereços dela tá com a gente. A gente tem a Rose Rossini, que ela é
da parte de escritório, ela trabalha com financeiro, então a parte de contabilidade, ela que cuida da gente. Então, assim, nós temos atores, mas que tem outras profissões. A Cláudia Maria, ela é advogada, a própria Patrícia é psicóloga, como eu falei, a Nilza, que trabalha com a gente, a Nilza Yara está com a gente desde o início, ela é produtora junto comigo. Tem o Eric, que é o nosso mascote, que tem 14 anos, que trabalha com a gente, que é sobrinho do Anderson. O Alexandre trabalha com a gente também, o Ricardo Moisés, que é da parte musical. Trabalho também com caricatura. Não posso esquecer de ninguém, senão... acho que eu já falei de todos, assim, praticamente. As duas Roses, o Ricardo. Acho que eu falei de todo mundo. Acredito que eu não esqueci de ninguém. Então é isso. São pessoas que estão agora com a gente há algum tempo. Tivemos várias pessoas que passaram pela companhia desde o início e que por um motivo ou outro precisam sair, uma opção de trabalho, muda de cidade. E a gente é grato a todas essas pessoas. A companhia hoje faz 18 anos, em maio, graças a todas essas pessoas que passaram lá no começo, no meio, os que estão agora, que talvez muitos não fizeram parte no começo, entraram do meio para agora, ou que está recente, ou que está desde o início. Então, assim, a gente não consegue fazer nada sozinho. É uma besteira falar que consegue, não consegue. Principalmente um trabalho artístico. Precisa da junção de tudo, né? A direção primeiro começa com um bom texto, para vir a direção, para escolher personagens, os atores que vão fazer, depois o figurino, adereço, então é tudo um conjunto. Então são 18 anos de artes cênicas. Nessa história, para concluir, o que é o teatro pro Leandro Aveiro hoje? O teatro é minha vida, né? Não me vejo fazendo outra coisa. É vestir a camisa, literalmente, e correr atrás. Correr atrás e é um trabalho de venda, né? Então é um pós e um pré-venda, né? Você tem que convencer o contratante que essa história que você está contando vai trazer um benefício para quem vai assistir, para a população num todo, ou só ali para a escola, ou para o asilo, ou para uma empresa. E a minha... Antes eu trabalhava na área administrativa, trabalhei em algumas empresas em Rio Preto, mas não me vejo mais trabalhando formalmente. Formalmente eu falo assim, todos os dias batendo ponto e fazendo aquela mesma coisa. Hoje eu tô aqui, amanhã eu tô numa escola, depois eu tô no shopping, depois eu tô num resort, tô numa feira do livro, tô numa empresa, então isso que é o legal. É ter a rotina, mas fora da rotina, né? A gente tem uma rotina, mas a gente tá em lugares diferentes. Hoje é uma peça, amanhã é outra, 3 dias seguidos é a mesma, semana que vem é outra, e assim vai. E sempre levando uma boa mensagem, fazendo a plateia pensar. Sim, exatamente. Acho que essa é a nossa missão, né? A gente trabalha para isso. É transmitir alguma coisa. O público não sai de lá, ele sai de casa para ver a nossa peça, ele não pode sair de lá do mesmo jeito que ele chegou. Então alguma coisa ele tem que levar para casa, para contar para quem não foi. Ou para mandar uma mensagem pelo celular, ou numa roda de conversa, que geralmente acontece. É isso. Maravilha. Leandro, muito obrigado por vir aqui partilhar um pouco da sua experiência com o teatro, da sua experiência com essas peças que trazem uma mensagem para o público e transformam, de alguma maneira, a vida do público, a forma de enxergar a vida, né? Sim. Eu preciso falar antes de encerrar que já estamos há 2 anos com uma parceria com a Cia Cômica Teatro de Bonecos, do João Guerreiro, que a gente trabalha com teatro de bonecos. E é bem legal também, que é uma forma diferente de trabalho, que o pessoal se encanta demais. E que as nossas peças, por exemplo, Branca de Neve tem um boneco, mas assim, esse espetáculo ele é totalmente com boneco, com atores manipulando, do começo ao fim. Então é um trabalho também que tem dado assim, muita alegria pra gente, essa parceria. Fechando, né, as pessoas que trabalham com a gente, aí tem mais o João e a Edma, que fazem parte da equipe. Então assim, nós somos uma equipe bastante unida, estamos aí pro que der e vier. Trabalhamos sempre para oferecer o melhor para o público, a gente se adapta às condições do contratante, tem que ser dessa forma, né? A gente não pode ser tão rígido, tão radical. A arte não deixa que a gente seja assim, né? Então é isso, é ser maleável, é levar o melhor que a gente pode e procurar sempre se aprimorar. Maravilha, muito obrigado. E no teatro não se fala sucesso, né? Merda. Sim. E que tenha muitos bons frutos e que continuem transmitindo essa mensagem de Obrigado. Esperança e de positividade. Exatamente. E agradecer mais uma vez ao Grupo Diário da Região, né, que faz parte da nossa vida. Não consegui contabilizar, mas nós temos aí muitas reportagens, muita agenda cultural, muita foto de capa, muita coluna social que nós saímos aí nesses 18 anos. Então quero agradecer a oportunidade mais uma vez aqui com vocês.
Maravilha. E muito obrigado a você que acompanhou até aqui o podcast Diário Talks. Um abraço e até a próxima.